Bom, então hoje a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com as planilhas do Excel, tá? Então eu pedi para vocês que fossem instaladas as ferramentas ou providenciasse uma forma de utilizar online. A princípio está tudo ok quanto ao uso do Excel do LibreOffice, né, que é o Calc, se não me engano, e quanto a utilizar online também funciona. A única coisa que talvez os exemplos aqui que a gente veja no slide não seja igual, né? No caso, por exemplo, a gente tem uma ferramenta lá do Excel que fica do lado direito, talvez no LibreOffice não esteja no mesmo local, ou né, se vocês usarem aquela planilha do Google, também vocês vão ter que encontrar o que for similar, tá? Então, o ideal é que vocês façam o exercício hoje, né, que eu vou passar, vai dar tempo, e aí eu posso ajudar vocês nesse primeiro exercício, e aí vocês podem partir para os outros, tá? Mas aí nesse primeiro exercício eu acompanho vocês, e quem não conseguir, então, encontrar a ferramenta, né, do software que estiver utilizando, eu posso ajudar, tá? Então, a gente vai ver alguns conceitos básicos da planilha, como o que faz para inserir dados, formatar células e as fórmulas, tá? Então, a gente vai iniciar bem do básico mesmo, tá? Para que a gente saiba lidar com essas fórmulas dentro das células do software, para que depois a gente consiga avançar na questão lógica ali nessa ferramenta. Então é importante que vocês estejam bem familiarizados com o uso desse software, né? Então tenha uma curva de aprendizado ali. E aí depois, então a gente vai conseguir avançar para inserir aquele raciocínio lógico, né? Aqueles exercícios práticos que vocês fizeram de lógica daí no software, tá? Mas aí então vamos começar por essa parte mais básica hoje. Então, primeiro eu queria comentar com vocês, né, o que nós temos quando abre uma planilha do Excel, tá? Ou do Calc do LibreOffice, ou a planilha do Google. Nós temos a célula, que é propriamente dito aquela caixinha, né? Aquelas caixinhas que tem ali na planilha, né? Então ela vai abrir toda essa estrutura aqui, né, de caixinhas. Então cada uma dessas caixinhas que eu clico se chamam as células, tá? Então é importante que vocês também memorizem esses nomes, tá? Porque aí eu vou falar assim, célula tal, né? Vamos fazer tal coisa. Então vocês têm que saber o que é a célula que eu estou falando, tá? Outra coisa, a coluna, então, ela é referenciada pelas letras, né? Então nós temos a referência da coluna pelas letras e as linhas por números, né? Então, para que serve isso? Para que a gente consiga fazer o acesso, né, da célula utilizando a referência, linha e coluna, né? Então, por exemplo, né, eu tenho aqui a palavra maçã. Se eu tivesse que pedir para vocês em qual célula se localiza a palavra maçã, aí vocês iam olhar aqui. Está na coluna A, né, linha 2. Ou seja, a referência, né, dessa célula é A2. Né? Se eu perguntasse o que está escrito na célula B1? Na célula B1 está escrito
empresa, né? Então, a gente vem aqui, olha, célula B, linha 1, né? Então, por que é importante vocês estarem familiarizados com essas referências, né? Porque depois, essas referências são usadas para fazer os cálculos, né? Então, para fazer toda a lógica que a gente vai trabalhar. Então, é importante que se familiarizem com isso. Quando eu seleciono, né, uma célula, então essa célula está ativa, né? Então, por exemplo, tenho aqui essas células. A célula que está ativa é qual nesse momento? A célula que está ativa é da coluna F, linha 10. Então, F10 é a célula que está ativa nesse momento. Se eu selecionar essa, então eu estou ativando a célula H4. Se eu selecionar essa célula, essa tem a referência A2, né? Então, não é o conteúdo, né? É essa referência aqui, né, que eu uso de linha e coluna. Então, para a gente inserir dados, né, a gente pode inserir um texto, né, e formatar essa célula, né? Então, por exemplo, se eu digitar ali, lista de participantes do tour do ônibus do Nico, eu pressiono Enter e esse texto todo não vai caber nessa célula, né? Então, se eu clicar entre as duas colunas, né, 2 vezes, ele vai se ajustar, tá? Então, é importante também vocês saberem essas formatações para a planilha de vocês não ficar bagunçada e depois não confundir vocês durante a inserção da lógica de programação, tá? Então, vou colocar aqui esse exemplo, né? Vou copiar esse texto e mostrar para vocês. Então, olha só, imaginem que vocês precisam aqui fazer uma seleção, né? E essa célula aqui, ela não está ocupada. Na verdade, ela está, só essa aqui está ocupada, né? Então, se eu clicar 2 vezes, ela se autoajusta, né? E aí, assim, eu sei que, na realidade, essas células aqui eu posso ocupar tranquilamente, porque elas não estão ocupadas, tá? Outra coisa, né? Como é que eu seleciono, tá? Então, para selecionar um conteúdo, né? Se, por exemplo, eu quero selecionar esses números aqui, eu clico sobre a primeira célula e vou arrastando na direção da seleção. Acho que isso aqui vocês já sabem fazer. Também, né, é possível fazer a seleção de células não contínuas, tá? Então, para a gente fazer essa seleção, a gente clica sobre uma célula, né, e vai clicando sobre as outras com o Ctrl do teclado selecionado. Por exemplo, selecionei essa, aí eu aperto, no caso, eu aperto no Ctrl e clico sobre a célula que eu quero selecionar, né? E aí ele vai selecionando, né, as células que não estão na sequência, não são contínuas, tá? Depois de selecionado, a gente pode fazer então cópia, né? A gente pode cortar um texto da planilha e colar. Então, aqui tem os comandos para isso, tá? Então, eu vou lá, por exemplo, eu quero recortar Ctrl X, colar Ctrl V, tá? Quero simplesmente copiar, Ctrl C em cima da célula, Ctrl V na célula que eu quero colar, tá? Para introduzir uma linha,
né? Eu estou fazendo uma lista lá, uma planilha, quero introduzir uma linha. Então, eu clico com o botão direito do mouse em cima do número da linha e vou em inserir aqui no menu de opções. Ele vai automaticamente empurrar as outras linhas para baixo e adicionar uma linha a mais aqui. Coluna, a mesma coisa. Eu clico sobre o direito e clico em inserir, né, em cima da coluna. Então, ele vai criar uma nova coluna. Formatação, né, também é interessante, né? Vamos supor que nós temos uma planilha grande, né, e vocês querem deixar alguns dos textos aqui ou números, né, em negrito, né? Então eu posso usar essa formatação tranquilamente na planilha, né? Com certeza vocês já fizeram isso no Word, por exemplo. Os alinhamentos, né? Todas essas questões aqui. Aqui também tem um resumo de formatação de células, né? É como se fosse que você estivesse formatando um texto normal, tá? É importante quando tem uma lista muito grande de dados aqui e vocês precisam facilmente olhar para ela e localizar, por exemplo, a célula, né? Então, eu quero aplicar uma função, por exemplo, em cima dessa célula aqui, mas eu tenho uma lista enorme, né? Então, se ela estiver formatada, né, com cores, né, mudança de letra aqui de fonte, posso facilmente conseguir localizar ela, né? Clico aqui e observo, está na B7 essa célula. Agora vem então a parte que mais nos interessa, tá? Que são os operadores. Tá? Então aqui que a gente vai ter que... Oi, pode falar. Não vai gravar a aula? Estou gravando já. Estou gravando. Sim, aqui, ó. Então, os operadores básicos, né, de matemática, né, nós temos o sinal de mais para adição, né, menos subtração, o asterisco é multiplicação, a barra é divisão. Quando a gente quer elevar um número ao expoente, né, a exponenciação ou potenciação, né, por exemplo, eu quero elevar 2 ao quadrado, é usado então o acento circunflexo. Tá? Então, isso aqui geralmente também é usado na linguagem de programação. Tá? Então, é bom que vocês memorizem esse acento aqui, né, que ele corresponde à potência. O porcento, então, é porcentagem e os parênteses, né, normal da matemática. Então, por exemplo, se eu quero introduzir aqui E5 mais E6, né, eu quero somar o que está nessas duas células, por exemplo, eu tenho que colocar o sinal de igual antes, tá? O que esse sinal de igual significa? Significa que nessa célula E9 do nosso exemplo, essa célula E9 vai receber a soma do que tiver na célula E5 e na célula E6. Então, o sinal de igualdade aqui significa que eu quero atribuir, né, o resultado da soma nessa célula. Então, é como se essa célula ela fosse receber, né, o resultado, que é a soma de dois valores. Então, por exemplo, deixa eu limpar um pouquinho essa nossa planilha aqui para a gente fazer o cálculo. Então, eu vou colocar uns valores aqui. 3, 4, 1,
2 aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Qual célula, eu vou primeiro escolher qual célula eu quero que armazene o resultado da soma de A3 mais A5, por exemplo. Eu quero que o total fique nessa D7 aqui. Então, eu vou escrever aqui só para questões de informação que o total vai estar nessa célula. Então, essa caixinha, né, vai receber uma soma. Para indicar que ela vai receber uma soma, a primeira coisa que eu preciso é do sinal de igual. Então, é como se ela tivesse, né, com esse sinal de igual recebendo o resultado da soma. Então, a segunda coisa que eu tenho que fazer é fazer uma seleção, então, das duas células que eu quero fazer o cálculo. Né? Então, eu vou colocar aqui. Eu quero da A3 mais célula A5. Então, o que eu estou fazendo? Estou dizendo que o valor que está armazenado nas localização, né, A3 vai ser somado com a A5, né, que é essa célula aqui. Feito isso, eu vou clicar em Enter aqui e ele vai me dar, então, o resultado dessa soma. Mas observem que, se eu der 2 cliques aqui, ó, ele vai abrir para mim de novo esse resultado, né? Essa fórmula, tá? Achei que alguém tinha me mandado alguma coisa. Então, pessoal, o que vocês precisam atentar também? Essa fórmula aqui, ó, depois a gente vai ver na programação também com a linguagem de programação, tá? Então, ela vai estar nesse formato também, tá? Tranquilo até aqui? Sim. Tranquilo. Deixa eu só perguntar o seguinte. Sim. Uma célula que não nesse totalizador, mas outra célula. Digamos que eu quero fazer uma planilha para ver os gastos mensais. Eu quero só inserir o valor ali, não somar fora e colocar o valor. Eu tenho como, ao digitar ali, ele ir somando com o que já tem? Sim, se eu entendi bem a tua pergunta, vamos supor que eu tenho todos esses valores aqui, né? Eu posso ir digitando mais valores aqui, né? E ele vai somando automaticamente. Só que o que acontece? Na fórmula, eu tenho que dizer que eu quero todos esses campos aqui, né? Ou até aqui, por exemplo. Vamos supor que eu tenho 14 valores para digitar. Eu tenho que fazer a seleção aqui, eu tenho na minha fórmula, eu tenho que dizer que eu quero todos esses 14. Daí, tem um outro jeito da gente fazer isso. Vou apagar aqui, tá? Que é o que eu ia mostrar na sequência agora. Então, por exemplo, eu quero fazer a soma. Daqui até 14 aqui, né? Então, eu vou clicar aqui e vou atribuir uma autossoma, tá? E aí eu vou selecionar que eu quero da primeira célula até a 14. Então, eu dou Enter. Se eu digitar mais um valor aqui e der um Enter, ele vai automaticamente fazer a soma aqui. Eu posso também modificar o valor, né? E ele vai atualizar a soma aqui. Não sei se essa era a tua pergunta. Não, na verdade é assim, ó. A célula CFD contém o somatório daquela coluna ali, Isso, daquelas células ali. isso. Então, eu estou numa planilha e eu quero informar eu digo os gastos porque eu tenho uma planilha que eu faço
dos meus gastos. Uhum. E daí, digamos assim, a célula 3 tem gastos com o mercado. Uhum. Ok. Daí, vou no mercado, faz uns dias, vou no mercado de novo, para eu não ter que estar somando e informar o somatório, já a coisa pronta dentro da célula 3. Eu tenho como fazer uma fórmula dentro daquela célula que eu só chego lá, insiro o valor e ele soma com o que já tem? Somar com o que já tem. Agora eu fiquei. Seria uma nova célula, né? Entre a soma e o valor que já tinha, ela coloca uma célula nova e coloca um valor novo. Que tem, daí ele vai somar de novo. É, mas ela queria somar nessa mesma aqui com o anterior. Eu acho que não dá. Eu acho. Alterando o valor da célula. Eu acho que vai acabar alterando. A não ser que fosse. Deixa eu ver aqui. A3. Não, ele não deixa. Trabalhar com a célula, outra coluna, e daí ia botando os gastos todo dia, Uhum. na segunda coluna ia aparecendo o subtotal. Isso aí. Teria que ter. Não tem como fazer na mesma, né? Dele ir acumulando. Tem que sempre trabalhar com o valor em cada célula. Numa célula, uma coluna A, por exemplo, colocaria os gastos que vai alterando diariamente, e na coluna B colocaria um subtotal, assim que alterava ali, e ia dar o subtotal da coluna B, né? E depois na outra coluna para dar o total geral. Eu digo tipo assim, fazer uma dentro daquela célula que não é totalizadora, dentro daquela célula seria igual o somatório do que tem ali, mais se deixar em aberto alguma coisa para receber Uhum. o valor. Eu entendi. Não tem como fazer na mesma. Daí tem que ser como o colega estava comentando. No caso, tu teria o valor aqui anterior, né? E aqui um novo valor. E daí aqui tu teria o total. Então, numa terceira. Só, na mesma não tem como. Tá bom, obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Nossos exemplos. Então, a gente sempre, para fazer os cálculos, tá? A gente vai precisar da referência. O igual, então, é obrigatório também, né? Porque ele vai, então, iniciar a operação. Se não colocar o igual, ele não vai funcionar. Então, vai o igual, para dizer que você está atribuindo, né, o resultado da operação naquela célula. A ref é a referência, né? Então, qual célula que a gente está fazendo o cálculo? Tá chamando aqui para fazer o cálculo. O operador, então, é a operação que se deseja realizar, por exemplo, soma, multiplicação, divisão. E daí, com qual seria a outra célula, né, que vai participar dessa operação. Então, a gente pode fazer, como eu estava comentando, uma soma automática, né? Então, entre dois valores, eu posso usar o operador de mais, ou eu uso a função soma, né, do meu software, que permite, então, somar o conteúdo de mais células. Tá? Então, ela vai fazer o quê? Ela vai ter um intervalo, né? Então, eu, por exemplo, quero o intervalo, né, dessa coluna A do 1 ao 14. Então, todos esses valores desse intervalo, né, eu vou fazer a soma. Então, eu uso essa função automática, né? Então, ele é bem intuitivo nesse sentido também, né? Se vocês colocarem aqui soma, ele já vai aparecer qual função que você quer, né? Então, eu posso digitar, né? Tanto digitar quanto clicar aqui e fazer a seleção, né? Então,
para fazer essa seleção, eu uso só o botão esquerdo, né, e arrasto, né, para aquele até onde eu quero fazer a seleção e fecho com parênteses. Então essa aqui é a função para fazer a soma, né, de um intervalo maior de valores. Aqui também tem mais um exemplo, né, entre valores que estão na mesma linha, né, então estou querendo mostrar a soma de A1 com B1, então as duas estão na mesma linha, né, e vou mostrar aqui na célula B4, né, então posso fazer operações com colunas, né, e com linhas, ou também, né, entre linha e coluna, né. Esse outro exemplo aqui é o cálculo da multiplicação, né? Então só troco o operador. Então vou, por exemplo, colocar aqui multiplicação. Vou ajustar essa célula. Eu quero o A1 multiplicado, né, por A7. Então, ele fez a multiplicação automática. Outro exemplo é a divisão, né? Só usa o operador de divisão. E aí tem uma outra função que faz o cálculo automático da média, tá? Então, ele traz essa função aqui para vocês também, né? Então, eu posso estar aqui com uma célula que vai receber a média. Média. Acho que é isso. Vamos usar o autossoma aqui, a média. Quero a média entre esses valores. Ele acabou vindo para cá. Ele automaticamente, por padrão, trouxe para lá, né? Mas eu posso recortar também quando tem uma fórmula, né? E trazer para a célula que eu quiser. Então é bem prático, né? A ordem das expressões. Isso aqui também a gente é bem importante, né? Porque a gente vai ver funções, expressões matemáticas maiores, né? Como, por exemplo, eu quero somar 4 números e dividir, né, por 4, por exemplo. Então, é importante que a gente saiba, né, ou relembre, né, lá da matemática, que os parênteses, né, vão ser calculados primeiro, né, antes de colchetes, antes de chaves, né? Então, tem uma ordem, as expressões matemáticas, né, que são as mesmas que a gente aprendeu lá na matemática, né? Então, por exemplo, né, se eu fosse fazer essa soma e uma divisão, eu tenho que englobar a primeira operação aqui, né, que é a soma, para ele saber que ele vai ter que primeiro fazer a soma e depois dividir pelo valor, né? Isso aqui também é uma coisa que é importante observar, porque depois, quando a gente programa também, tem essa ordem das expressões numéricas, tá? Então é importante que vocês lembrem disso. E por último, né, nós temos função de mínimo e máximo. Tá? Então, por exemplo, desses valores aqui, qual que é o mínimo, né, e qual que é o máximo? Então aqui na autossoma, né, tem também, ó, a função pronta, né? Então eu vou selecionar aqui de quais valores eu quero que ele me traga o valor máximo, né? E eu quero o valor mínimo. Então eu vou selecionar aqui que eu quero desses valores qual o mínimo, tá?
Então, pessoal, eu vou pedir que vocês comecem esse exercício, tá? Não sei se alguém tem alguma dúvida até aqui. E aí, por enquanto tá tranquilo. Tranquilo, né? Então, eu quero que vocês façam esse exercício agora em aula, tá? Para que quem tiver alguma dificuldade, a gente já possa resolver, tá? Para que vocês não se compliquem depois, né? Que na próxima aula a gente vai começar a inserir a lógica, né? E aí vocês têm que estar bem familiarizados com essa parte das fórmulas, pelo menos, tá? Então, eu vou parar a gravação aqui.